No geral, todo personagem passa por uma mudança. Geralmente, os arcos do personagem ocorrem exatamente para isso. O personagem ou se tornar uma pessoa boa, ou se tornar uma pessoa ruim, ou continuar a mesma porcaria. E entenda como pessoa boa, não é que necessariamente ele vai se tornar uma pessoa boa, doce, gentil, etc. É só que uma falha no caráter dele foi consertado, tá? Então, se ele começa com uma falha do caráter e essa falha foi consertada, esse é o arco mais comum que tem. Porque geralmente a gente acompanha mais esse tipo de história. Mas o personagem pode começar também como uma sem falhas no caráter e adquirir elas. É comum. Ele pode se corromper, ele pode se tornar uma pessoa ruim. E isso vai acontecer em qualquer desenho ou animação, qualquer coisa que você assista filme. Por exemplo, Ben 10, quando o Ben começa com o relógio, ele tá aprendendo a usar, ele tá aprendendo a ser o herói. Isso ainda ocorre um pouco em Ben 10 ali, força alienígena, quando o Azimuth fala pra ele muitas vezes que ele tá um pouco arrogante. Muitas vezes o Ben não quer ser herói apenas porque ele quer ajudar alguém, ele quer ser herói devido a toda a fama, reconhecimento, tudo que isso traz pra ele como crédito. E aí ele vai mudando isso aos poucos, tem várias cenas, assim, falas dele com o Azimuth que escancaram muito isso, falas dele com o Max, com a Gwen também. Então, nesse quesito, o Ben, ele aprende a ser um herói aos pouquinhos, entendeu? Apesar de ele ter muitos atos heróicos, a motivação nem sempre era correta. Nem sempre era porque ele realmente queria ajudar as pessoas. Às vezes era uma questão de crédito. E isso foi sendo consertado com o tempo. Ou se a gente for para um âmbito mais emocional, dá pra colocar assim, Steven Universo, personagens como a Pérola, como o próprio Steven, tem ali dentro deles algum problema interno e com o tempo eles vão se resolvendo. E eles não são personagens ruins, eles apenas têm algum ponto que precisa ser consertado por eles mesmos durante a trama. E esse é o arco do personagem, é pra mudar o personagem. Mas existem aqueles personagens que não mudam de jeito nenhum, sabe? Esse geralmente é o personagem mais complicado, porque ele é o tipo extremamente problemático que vai ter que lidar com essas coisas ao longo do tempo e não vai conseguir. E assim, quando se trata de arcos de personagem em um filme, isso é bem mais linear, vamos colocar assim. Porque um filme vai, no máximo, umas 4 horas. Então, nessas 4 horas, as coisas vão se desenvolvendo e você vai vendo toda a mudança ali participando do personagem. Em uma série, em um desenho, em coisa dividida por episódios, não é bem assim. Meio que tem que rolar mini arcos de personagem, porque ele vai ter que se desenvolver ao longo dos episódios. Ou seja, ele vai ter que mudar um pouco no primeiro, às vezes não muda muito no segundo, às vezes não muda quase nada no terceiro, aí no quarto volta a mudar. Então o ritmo da coisa vai ficando diferente. E tem uma série que eu gosto, é uma animação voltada para um público um pouquinho mais adulto chamada BoJack Horseman. Nele existem animais humanoides, vamos colocar assim. O BoJack, por exemplo, que é um cavalo, a namorada do BoJack, a princesa Caroline, que é uma gata rosa, o Sr. Peanut Butter, que é um cachorro, e tem também pessoas comuns, como a Diane, o Todd, por aí vai. E o BoJack, ele é o tipo personagem que não tem, assim, tem muitas falhas a serem consertadas, chega a ser extremamente evidente, mas ele não conserta as próprias falhas. Antes de começar o episódio, logo na introdução, a gente já vê os problemas do personagem. Por exemplo, ele era um ator famoso em uma determinada época durante a história da série, só que agora ele já não tá mais tão famoso assim, não tá mais tão conhecido, já não tá sendo chamado tanto pra fazer filmes, séries e as coisas tudo mais, e meio que isso tornou ele um grande babaca. Eu não vou nem dizer tornou, porque de certa forma lá atrás, mesmo quando ele estava nesse tipo de série, ele era um pouquinho babaquinha ainda. E com isso ele meio que tá passando ali por uns problemas financeiros, assim, também por alguns problemas emocionais que ele sempre teve e não quer consertar de jeito nenhum. Ele divide a casa com um cara chamado Todd. E o Todd parece ser tipo um cara sem muito futuro, sem muito ali o que fazer. Porque até o jeito que ele se veste, o jeito que ele se comporta e tudo mais, ele é alguém que não faz muita coisa. Ele parece aquele cara do Breaking Bad. Agora eu esqueci o nome, o que ajuda o professor. E acho que um dos principais problemas que o BoJack tem é ele se apegar muito ao passado. É ele viver isso como se fosse a realidade dele. Ele não consegue deixar, ele não consegue processar a realidade de que o passado dele ficou lá atrás e agora ele não tem mais as coisas que ele tinha antes. E acho que esse problema dele se apegar às raízes dele é tão
tão assim, fica tão evidente, porque tem um momento em que ele sofre meio que um ataque de ansiedade, porque ele precisa escrever um livro e tudo mais. E quando ele vai para o hospital, uma das coisas que ele coloca passar na TV do hospital é justamente a série dele, onde ele carrega um DVD, uma fita cassete pra colocar e poder assistir quantas vezes quiser. O Todd fala pra ele: "Você carrega isso aí pra qualquer lugar que você vai?" E esse ponto do livro que causa ansiedade no BoJack é porque uma editora, a editora Penguin, que pelo visto o dono dela é justamente o Pinguim, eles querem publicar uma biografia do BoJack, só que ele não consegue escrever, tanto que ele tá procrastinando esse livro por 1 ano e meio. Cara, eu entendo você procrastinar, tipo, 2 horas, um dia, mas 1 ano e meio? Isso porque ele não sabe o que escrever ali. E isso é fato porque o BoJack não sabe quem ele é, tá? Ele, como eu disse, ele se apega muito ao passado, então a visão que ele tem é aquela visão. Ele não consegue saber verdadeiramente o que ele quer. Tem uma cena em que ele tá com uma pessoa em uns momentos ali complicados, se é que você me entende, e pra ele conseguir finalizar, ele bota uma série dele. Ele precisa se assistir. O BoJack, ele tem um comportamento muito narcisista nessas horas, e em vários momentos, na verdade. Ele não consegue escutar as outras pessoas, ele escuta somente ele. E uma das coisas que ele foi aconselhado a fazer para conseguir terminar esse livro é contratar uma ghostwriter, só que ele não quer porque ele acha que ninguém vai conseguir capturar a essência do que ele é de verdade. Ninguém vai conseguir transpor no livro quem é o BoJack. Até que aí a editora fala que sem muita escolha ela vai contratar uma ghostwriter para ele, porque eles precisam realmente desse livro. A editora Penguin tá passando por questões financeiras muito complicadas. E mesmo o BoJack relutando, tendo a crise de ansiedade, o Todd dá pra ele a ideia de ter uma festa. Mas isso porque o Todd, ele tá devendo pra um cara aí muito perigoso uma festa de 15 anos pra filha do cara. Então ele consegue salvar o pescoço dele e empurra nessa festa pro BoJack. É nessa hora onde a Diane e o BoJack acabam se conhecendo e trocando ali uma boa ideia. E é na conversa da Diane com o BoJack que a gente vê a realidade que ele tem. Ele tem medo de ficar sozinho, ele tem medo do esquecimento, ele quer ser feliz, mas ele não quer ter a responsabilidade que precisa para trazer a felicidade, entende? É como você querer ser livre sem ter responsabilidades, as coisas não funcionam bem assim. E a Diane começa a fazer exatamente isso, começa a ser pro BoJack a pessoa que vai elucidar para ele a vida, e ela vai mostrar do ponto de vista dela como é a vida do BoJack. Tanto que em alguns momentos ele se preocupa tanto com a imagem dele, que ele pede para ela cortar algumas partes, como por exemplo, ele falou que tomava uns remédios pra dormir, pra ficar acordado, uns remedinhos extras, entende? Com certeza não receitado por Kiara. No episódio 3, por exemplo, a Sarah Lynn, que é uma das companheiras do BoJack, acaba indo morar com ele. Quando os dois se conheceram, o BoJack, ele era bem mais velho e ela ainda era uma criança, porque a série girava em torno de uma família perfeita cuidada por um cavalo. E uma das coisas que o BoJack faz pra ela nessa série é falar umas coisas pra ela que acabou perturbando um pouco a mente da menina. Ele disse, no caso, que não importa o que você seja ou o que você queira, o importante é você fazer o seu público ficar feliz com você, porque daí o seu público, eles são meio que os seus amigos mais fiéis. Querendo ou não, falar isso pra uma criança vai acabar afetando a cabeça dela, e foi exatamente o que aconteceu com a Sarah Lynn. Então, depois que a série acabou, a Sarah Lynn, ela acabou se tornando uma cantora um pouquinho mais, um público assim mais complicado, sabe? Uma cantora que o foco não é a voz nem a letra da música. Exatamente isso. Aí, conforme o tempo foi passando, ela foi envelhecendo, então as pessoas começaram a não ouvir tanto ela assim, não escutar tanto ela assim, e ela meio que também foi entrando em decadência. Com isso, o BoJack acaba encontrando ela em um supermercado, onde ela dá um show assim, acontece muitos problemas, e ele se sente, não é responsável, mas ele quer apaziguar a consciência dele. Então ele convida a Sarah Lynn pra morar com ele naquela casa toda decadente também, junto com o Todd, ou seja, moram o BoJack, a Sarah e o Todd. No começo ele até enxerga ela meio que como uma filha, talvez, quase isso. Ele vai cuidando dela aos poucos ali, só que ele não coloca limites, ele não sabe colocar limite. A vida de pai que o BoJack tinha era baseado na série que ele fez, numa série da Família Perfeita de Margarina. Ou seja, ele não fazia ideia do que fazer. Ele era uma péssima pessoa,
principalmente um péssimo pai. Com isso, muitos problemas acontecem. A Sarah Lynn acaba destruindo um pouco a casa dele, os amigos dela são muito problemáticos. A coisa fica tão ruim a ponto do Todd chegar e ser a voz da consciência. E o próprio Todd fala isso, que ele cansou de ser a voz da consciência, que é uma coisa muito cansativa. Então, no final, o BoJack acaba expulsando a Sarah Lynn, mas antes os dois acabam quebrando aquela relação de pai e filho, porque eles nunca tiveram. Ela nunca enxergou no BoJack necessariamente, totalmente uma figura de pai, e o BoJack nunca enxergou nela totalmente uma figura de filha. No caso, o que aconteceu ali foi apenas duas pessoas tentando sanar seus problemas psicológicos. Ela com daddy issues e ele, bom, tentando apaziguar a própria consciência por efeito merda. E no final isso acaba mostrando também que o BoJack e o Todd não são tão diferentes assim. Porque os dois estão ali meio que sem futuro, os dois começaram diferentes e no final estão no mesmo lugar. E o BoJack ele não quer mudar. Então o arco do personagem dele tava mais por um arco neutro, onde o personagem não tem uma mudança. Ele é um personagem irremediável, ele é um personagem quase imperdoável, não tem como as coisas ficarem diferentes pra ele. Ele vai ser assim do início ao fim. Mas isso é claro se BoJack não escutar a ghostwriter dele e não escutar os amigos dele que também querem o bem dele. A questão é que qualquer arco de personagem que você for construir, certifique-se de que o personagem vai sair de um ponto, ele vai passar por algumas adversidades e depois ou ele vai voltar para esse mesmo ponto que ele estava, ou ele vai ser melhor, ou ele vai ser pior. Você tem essas três opções. Coloque pessoas para aconselhar o personagem durante a jornada de autoconhecimento e tudo mais, porque isso é extremamente importante, pelo menos para ele ver que ele tentou mudar. Mas era isso que eu queria falar hoje. Podia dar um vídeo bem maior, mas eu não sei se ia ficar muito bom. Deixe nos comentários a opinião de vocês. No mais é isso, muito obrigado pessoal e até a próxima.